Today is very hot. Vocês também ficam traduzindo o tempo todo na cabeça do inglês pro português para entender a frase inteira? Então, nesse vídeo a gente vai discutir sobre como resolver essa situação. Então, já aproveita, deixa seu like, já se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos entender por que é que a gente traduz tanto do inglês para o português quando a gente está começando nossos estudos nesse idioma e como é que a gente faz para parar com esse hábito de uma vez por todas. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que não tem problema nenhum traduzir. Muito pelo contrário, isso daí é como se fosse os primeiros passos do seu estudo na língua inglesa, né? Da sua caminhada na língua inglesa. Quando a gente está aprendendo um outro idioma, é muito comum a gente traduzir para o nosso. Afinal de contas, uma língua, um idioma, é a maneira como a gente entende o mundo. E o nosso idioma materno é a forma como a gente se expressa da maneira mais natural. Então, realmente, a gente se agarra e acaba se agarrando por bastante tempo à nossa língua materna para que a gente consiga compreender o idioma estrangeiro que a gente está estudando. Então, primeiramente, fique tranquilo. Não só é normal, como todo mundo passa por isso. Ai, mas Thiago, eu queria só escutar e já entender. Calma, com o tempo você vai conseguir. Acontece que o nosso cérebro gosta de fazer conexões. Então, sempre que ele escuta ou vê algo que ele nunca viu, ou então que é muito novo, ele viu poucas vezes, ele procura sempre uma conexão com algo que ele já conheça. E quando a gente está aprendendo uma nova língua, a conexão normalmente é a tradução para a palavra que a gente já sabe em português. E muitas vezes a gente até já sabe mesmo em inglês o que significa aquela palavra, aquela frase, mas o nosso cérebro ele acaba criando um hábito de fazer essa tradução. Então, quando você já está chegando nesse estágio onde você até já sabe o que significa aquilo que você escutou em inglês, mas o seu cérebro tá querendo traduzir, é aí que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque sim, você já tá entrando no momento que tem que deixar essa tradução de lado. A primeira coisa que você pode fazer é quando você perceber que o seu cérebro vai querer traduzir, é você parar. Você falou assim, você escutou uma frase, por exemplo, a frase do início, Today is very hot, né? Puxa, eu sei o que é today, eu sei o que é is very hot. Então, eu já falo, tenta pensar em imagens, né? Isso daqui é muito forte. Sempre que você estiver escutando alguma coisa em inglês, force o seu cérebro a construir um cenário, uma imagem, ao invés de utilizar palavras para descrever o que está acontecendo. A imagem, ela é muito forte, muito poderosa, principalmente quando a gente está aprendendo um outro idioma. Então, quando você já tem um certo conhecimento e aí você escutou aquela frase, escutou aquela palavra, faz uma força para que você pense na imagem ou no contexto, visualiza a cena, visualiza o cenário, a paisagem, para que você não caia na armadilha da tradução. Afinal de contas, você já não precisa mais nesse nível. Ai, mas Thiago, é meio difícil fazer isso, porque quando eu vejo, pum, eu já traduzi. Eu sei que é meio complicado, mas é uma questão de treino. Como eu sempre falo nos meus vídeos e para os meus alunos, o inglês é uma habilidade, é uma ferramenta e habilidades a gente consegue dominar depois de um certo número de horas que a gente treina, né? Então a constância, a disciplina é o que torna aquela habilidade mais fácil e faça com que a gente a domine. Então, realmente, quando eu comecei a falar inglês, também era assim, eu também traduzia. Várias vezes eu tinha essa dificuldade, até em sala de aula, quando o professor fazia
todas aquelas mímicas, tentava me explicar sem usar a tradução. Quando eu finalmente entendia o que o professor estava falando, eu pegava e traduzia na hora, seja na minha cabeça ou de vez em quando eu até falava qual que era a tradução. Ele ficava meio bravo, mas é comum, é normal. E eu sei que muita gente escuta de vários professores, até youtubers, falando que não, você não pode traduzir, você tem que aprender como se você fosse um bebê, uma criança, mas olha, isso é muito difícil e isso não é nenhuma razão para você não conseguir falar o idioma. Então, se você está traduzindo, não se esquente com esses comentários. É um processo. Agora, como é que você pode fazer para acelerar esse seu processo, não só de parar de traduzir, mas também de conseguir entender com maior facilidade e conseguir se comunicar de forma melhor? Bom, você tem que estar exposto a bastante conteúdos em inglês. E muita gente acaba assistindo séries e filmes, mas acaba utilizando legendas, né? Principalmente a legenda em português. Se você assistir um filme em inglês com legenda em português, saiba que você não está treinando o seu listening. Por mais que você esteja escutando, esse barulho que tá aí é o mesmo barulho que para o seu cérebro é um caminhão passando na rua ou um cachorro latindo no seu vizinho. Não faz diferença nenhuma, o seu cérebro escuta, mas logo esquece, porque ele está prestando atenção na legenda, ele está lendo. É um exercício de leitura, e uma leitura em português. Tiago, e se eu utilizar a legenda em inglês? A legenda em inglês é melhor, mas como você quer melhorar o seu listening, o que você precisa fazer? Precisa escutar. E você precisa escutar ativamente e focar 100% no listening. E o que é bacana? Para que você não traduza, como você tem as imagens acontecendo no filme ou na série, você vai conseguir fazer as ligações entre o que estão falando e o que você está vendo. Ai, Thiago, mas de vez em quando tem uma palavra que simplesmente eu não sei e aí o meu cérebro, ele, pum, sai procurando o significado dela e eu me perco no filme, eu paro de prestar atenção. De vez em quando eu até vou no meu celular para procurar o significado para que eu consiga voltar e prestar atenção no filme. Bom, primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa saber 100% do que você está escutando. Você está num aprendizado. Por isso que eu sempre aconselho quem está aprendendo inglês utilizar filmes e séries que ele até já tenha visto, que ele goste. Normalmente as séries cômicas são mais curtinhas e a gente acaba vendo e revendo e é até gostoso, né? Que nem eu adoro Friends, por exemplo, já vi todos os episódios mais de uma vez, então mesmo revendo eu acho legal. Como você já conhece a história, você não fica tão perdido e desesperado para tentar entender o que está acontecendo tão perfeitamente ali e você realmente consegue relaxar e realmente só escutar, olhar as cenas e tentar fazer a conexão entre o que está sendo falado e o que você está vendo. Mas também não vai achando que você vai ver uma vez, meia hora de um seriado e pronto, pum, resolveu a sua vida. Não é assim. Você vai perceber que mesmo no início o seu cérebro vai querer traduzir. O importante é force ele a não fazer isso, force ele a prestar atenção no que ele está vendo e no que ele está escutando. É quase que uma meditação. Então, olha só, você precisa realmente focar. Agora, existe uma técnica reversa, é a terceira técnica que eu vou contar para vocês e que eu acho essa técnica muito bacana, que a gente vai fazer exatamente o oposto que o nosso cérebro quer fazer o tempo todo, que é ao invés de eu traduzir do inglês para o português, eu vou ficar traduzindo do português para o inglês. E aí você realmente precisa estar atento no seu dia a dia para que você consiga fazer isso mais vezes possíveis. Mas, Thiago, eu não sei 100% das coisas, das palavras em inglês para conseguir traduzir, eu tô aprendendo, eu sei. Mas você provavelmente sabe frases e palavras que você usa muito já no seu dia a dia. Então, por exemplo, a sua mãe fala, ai, o almoço tá pronto. Daí você pega e fala, minha mãe falou, o almoço tá pronto, lunch is ready. Vou traduzir na minha cabeça pro inglês. O almoço tá pronto, na minha cabeça, lunch is ready. Ok. Você quer um pouco de suco?
Você quer um pouco de suco? Do you want some juice? Olha só, aí você começa a traduzir o tempo todo. Tô pronto na minha cabeça. I'm ready. Porque o que você vai fazer? Você vai treinar o seu cérebro a procurar um significado no inglês. Então, é muito legal essa técnica, porque você vai se perceber depois de um tempo que quando você estiver naquela situação, o seu cérebro, por você estar traduzindo do português para o inglês, o seu cérebro ele vai puxar no arquivo da sua memória a frase em inglês. E aí, mesmo você estando no Brasil, mesmo o contexto sendo em português, vai vir a frase ou a palavra em inglês na sua cabeça. Isso é muito, muito legal. E eu acho a tradução inversa o jeito mais bacana de você parar de traduzir do inglês para o português. Por quê? Porque você também se torna mais ativo para procurar o significado até das coisas que você não conhece, para que você consiga trazer para o inglês e fazer a tradução quando você escutar, né? Então, digamos que você, um carro passa na sua frente, você vê um carro passando, daí você já imagina, a car is passing by, né? Ou então você vê um passarinho, daí você faz a tradução, bird. Ou então você vê as nuvens no céu, clouds. Você vê que vai chover, você fala, puxa, vai chover, mas você já traduz it's gonna rain. Vira até um jogo, é muito legal porque aí você vai se testando para ver o quanto você já sabe do inglês. E quando você menos perceber, isso daí já vai estar bem enraizado em você. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e coloquem elas em prática, porque valem muito, mas muito a pena. E se você quiser receber notificação de quando tiver mais vídeos de dicas iguais a esse no canal, se inscreva, porque aí você vai receber a notificação sempre que tiver uma novidade. E já deixa o seu like, que é um baita incentivo e me ajuda muito para continuar fazendo mais conteúdo aqui pro canal. Bom, thank you so much. Vejo vocês in the next video. Bye!